Vamos falar de preposição e conjunção? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje vamos falar de mais duas classificações de palavras na questão de morfologia, que vai ser finalmente o fim da nossa questão que a gente está estudando de morfologia. Finalmente vamos poder estudar outros tópicos gramaticais, então espero que inclusive você esteja feliz por ter visto tudo isso e ter chegado até aqui e completado essa jornada na questão da gramática. E vamos falar então dessas últimas duas classificações de palavras. A preposição serve para poder fazer com que duas palavras tenham uma relação entre elas que você vai ter um sentido de completude, então você vai completar o sentido quando você tem essas duas palavras sendo ligadas pela preposição. É muito comum que a gente encontre principalmente a questão da preposição em verbos que vão precisar de um objeto indireto. Como por exemplo, eu tenho a frase gosto de chocolate. Quando temos o gosto e o chocolate, a preposição de vai fazer com que o sentido da palavra chocolate se complete com a questão que temos com o verbo gosto. Tendo na classificação de que temos as palavras que são como preposição, a primeira classificação que vamos ter são preposições essenciais. Isso significa que elas sempre vão funcionar como uma questão de preposição. Então a gente não vai ter uma situação que pode ser que eles funcionem como outras palavras, que são as palavras a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Sempre que você vê essa palavra, sempre ela vai ser uma preposição. Diferente dessa primeira classificação que a gente viu de preposições essenciais, que sempre vão ser preposições, nós temos também as preposições acidentais. Elas pertencem a outras classificações de palavras, mas vamos ter ela com uma função de preposição, que são exceto, fora, mediante, salvo, senão, visto, com o sentido de por, conforme, com o sentido de acordo com, mediante, segundo, com o sentido de conforme, e como, com o sentido de na qualidade de. Eles pertencem a outras classificações de palavras, mas vamos ter eles com a função de preposição. Além disso, nós temos também locuções prepositivas. Isso vai ser com que a gente tenha a junção de mais de uma palavra e que a gente vai ter que sempre a última palavra dessa locução é uma preposição. Então a gente vai ter ela com o valor de preposição, como nos exemplos de, abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de, a respeito de acordo com, dentro de, embaixo de, em cima de, em frente a, em redor de, graças a, junto de, perto de, por cima de e por trás de. Então você pode perceber que em todas as situações a gente tem sempre palavras colocadas antes, mas a última é sempre colocada como uma preposição. Além disso, pode acontecer um fenômeno de combinação. Então, quando a gente está falando da junção de preposições com outras palavras, a combinação é nada mais nada menos do que o processo que temos de quando a gente coloca uma preposição com outra palavra e a gente não tem perda de fonemas. Isso acontece exclusivamente com a palavra a. Por exemplo, temos a situação de quando a gente utiliza o a com a palavra onde, que fica aonde, então a gente não tem a perda de fonemas nessa situação. Existe também um outro fenômeno que é quando a gente tem a questão da contração. Nessa situação diferente da combinação, a gente tem uma perda de fonemas. Então isso significa que a gente vai perder algumas palavras ou fazer alguma alteração. Como por exemplo, temos a palavra do, que é a questão da preposição de mais o, ou se não do no, que é a preposição em mais a junção do o. Diferente do que temos a preposição que faz uma relação entre duas palavras, temos a questão da conjunção. Ela faz o serviço de a gente poder juntar, então, numa questão de ter orações, ou senão a gente vai ter a completude de sentidos, ou senão a retomada do que foi dito na outra oração. Para a gente poder ter um exemplo de frase, eu poderia ter, então, nós saímos e fomos ao teatro. Se você for perceber nessa situação, a palavra e está juntando as duas orações que temos diferentes, então, nós saímos e a outra oração que é fomos ao teatro. Então, nesse sentido que a gente vai ter é uma ligação dessas duas orações para se ter um novo sentido. Podemos ter também construções de locuções conjuntivas, assim como a gente falou da questão de locuções das preposições, nós temos então a situação que temos mais de uma palavra para poder fazer uma conjunção. Como, por exemplo, poderemos ter a medida que. Quando a gente fala do uso das conjunções, podemos utilizar as conjunções em dois tipos de orações. Ou se não a ligação de orações que são independentes, isso significa que existem todos os elementos de uma frase, sujeito, verbo e complemento. Ou se não, a gente tem a ligação de orações dependentes. Então isso significa que em uma das orações temos sujeito, verbo e complemento, e na outra falta um desses elementos. Ou falta sujeito, ou falta o complemento, que vai ser retomado com a questão da oração principal.
Então, para isso, a gente vai ter então duas classificações para qual que é a situação que a conjunção está participando. Na situação que nós temos de orações completas, que elas são independentes, nós temos então a questão de conjunções que vão participar de orações coordenativas. Então, nós temos conjunções coordenadas. Nesse sentido, as conjunções vão ter o sentido de ou serem aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Na questão do que temos de orações que são dependentes, então temos uma questão de uma oração completa e uma oração que depende de um elemento, porque não tem ou sujeito ou complemento, temos a questão de que as conjunções subordinativas, essas orações subordinadas, vão ser ou integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Como isso é uma questão que ainda a gente vai estudar na questão de que a gente vai falar de sintaxe, e a gente vai falar um pouco mais pra frente quando a gente for estudar isso, na questão de como as orações são ligadas uma entre as outras, eu vou deixar aqui embaixo um link com um PDF para poder deixar uma listinha das conjunções que eu falei nessa aula. Mais uma vez, é mais importante o significado do que você tem da conjunção do que de fato você ir decorando uma lista com todas as conjunções. Porém, eu acho que é válido para vocês terem, para vocês poderem ter alguns exemplos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, queria parabenizar você, que você chegou até aqui e você viu todas as classificações gramaticais. Inclusive, qual que é a sua classificação gramatical de palavras de morfologia favorita? Você gostou mais de substantivo, interjeição, preposição, conjunção, advérbio, adjetivo? Qual que foi a sua favorita? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Inclusive, não deixe de escrever também se você tem alguma dúvida, algum pedido, algum elogio, alguma reclamação. E, inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas e, inclusive, perguntando ou pedindo sobre próximos assuntos para poder gravar. Muito obrigado por esse retorno. Inclusive, se você quiser continuar estudando tanto a parte de morfologia, ou se quer retomar alguma coisa que você estudou e você ficou na dúvida, tem mais conteúdo lá no meu Drive para você poder estudar. Inclusive, caso você queira vir estudar no meu curso de gramática comigo, para você poder tanto estudar os elementos de morfologia ou retomar o que a gente já viu, tem também o meu curso aqui embaixo para você poder acessar com o link e vir estudar comigo. O curso ele tem um acesso vitalício e você paga por R$40 pelo curso completo e não é uma mensalidade. E se você não gostou do curso, em 30 dias você pode pedir o reembolso desde o dia que você comprou. Se você gostou muito do meu conteúdo e você gosta do meu conteúdo e quer me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix, ou pelo obrigadolei@gmail.com, que é o meu e-mail, ou se não, pelo PicPay do @AlessandroPR. Caso você não queira me ajudar especificamente dessa forma e quer me ajudar, se inscrevendo no canal e deixando uma curtida nesse vídeo já me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por quem ficou até aqui, espero que vocês tenham um bom dia e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!